O assunto de hoje são os fundos imobiliários que ganharam as páginas principais da imprensa econômica aqui no Brasil e agora foram deixados um pouco de lado. Será que eles saíram de moda? É sobre este assunto que eu converso agora com Oswaldo Servi. Saíram de moda os fundos imobiliários ou não, Oswaldo? Eu acho que eles saíram como entraram na moda, né, Núria? Como aquela venda de facilidade de rentabilidade fácil, rápida e que qualquer tipo de investimento que tem algum risco agregado, e nesse caso de liquidez, certamente, porque são fundos com baixa liquidez. Então eles estão saindo da moda porque no momento em que o mercado, com um risco percebido maior, tenta fugir dos ativos de maior risco e a liquidez é privilegiada, certamente as pessoas que buscam compradores acabam vendendo por preços mais baixos. Então eles saíram em função do momento de baixa liquidez que nós estamos vivendo. Quando vale a pena colocar dinheiro, fazer investimentos em fundos imobiliários? Bom, certamente a primeira coisa a ser considerada é o volume de investimento que você está fazendo. Então eu particularmente acho que quando o investimento total da carteira é menor do que 50 mil reais, o eventual benefício de ganho de 10, 15% no investimento não compensa o risco que você está assumindo, né? Porque o risco essencialmente no caso de um fundo desse é de uma desvalorização dos ativos que compõem, mas especialmente no longo prazo desse vai e vem da liquidez que é necessária. Então ele exige de fato que a pessoa tenha a disposição de investir por 3, 4, 5 anos. Então, esse eu acho que tem que ser o cuidado. E para isso você tem que ter um volume mínimo de investimento para justificar esse risco e, na minha opinião, é pelo menos 50 mil reais. A que informações o investidor tem que estar atento quando vai comprar uma cota de fundo imobiliário? Eu acho que a primeira informação é que ativos compõem esse fundo, né? Alguns fundos, eles são um pouco mais arriscados e eles concentram o seu investimento num ativo só. Então, certamente, o risco é maior para você estar investindo num único ativo, como fosse um apartamento, um escritório que você estivesse comprando. Alguns outros fundos têm vários imóveis dentro daquele fundo, então essa diversificação pode ser mais interessante. Então, que tipo de investimento tem lá, que ativo real que está sendo investido lá dentro é importante saber. A segunda coisa é qual o nível de risco que esse fundo tem. E normalmente os fundos eles saem com a classificação de risco, da agência de risco. Então, é importante saber com que nível de risco ele foi qualificado. E por fim, qual é a proposta do fundo. Alguns fundos imobiliários eles são lançados para financiar aquele empreendimento, e outros efetivamente para adquirir um empreendimento. Então é importante entender o que o investidor quer. Se ele quer um investimento de um risco um pouco maior para um prazo um pouco mais curto, os financiamentos são interessantes. Se o que ele gosta é de comprar imóveis, certamente aqueles que têm ativos reais sendo comercializados são mais interessantes. O lastro é importante? É fundamental nesse caso, né? Se a gente parar para pensar, hoje a cidade de São Paulo representa quase 60% dos lançamentos comerciais do país. Então é fundamental você saber que tipo de ativo real você está adquirindo, em que região e as perspectivas daquele mercado onde aquele ativo imobiliário está inserido. Para finalizar, você tem alguma sugestão de fundo imobiliário que tem dado certo? Olha, você sabe que eu tenho acompanhado muito um fundo imobiliário do Banco do Brasil que me interessa em especial, por quê? Porque ele busca algumas oportunidades de ativos imobiliários, mas boa parte do tempo ele fica em títulos de renda fixa públicos. Então ele oferece a isenção de imposto de renda, oferece uma oportunidade interessante de ganho e, no entanto, ele sofreu uma desvalorização de cerca de 25%. Quer dizer, não é muito coerente dado o nível de risco que ele tem, né? O renda de papéis, o RNDP 11 me parece um fundo bastante interessante para olhar. Entre outros, o Vila Olímpia, que é um outro empreendimento bastante interessante que perdeu valor. Mas eu acho que sempre, independente de uma situação desse ou daquele investimento, é importante buscar informações mais detalhadas, porque não é um investimento para ouvir esse ou aquele consultor financeiro orientar e simplesmente aportar seu recurso. É importante buscar informação para ver se a oportunidade de rentabilidade, o risco associado, tem a ver com a sua disposição de se arriscar. Porque muita gente compra achando oportuno e na primeira eventual desvalorização por falta de liquidez acaba vendendo e perdendo dinheiro se o investimento não era apropriado para o seu perfil de investidor. Oswaldo, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço a você.